Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vamos continuar o nosso estudo de sintaxe com o sujeito e predicado, né? São os termos essenciais. Então, quando a gente fala de análise sintática, nós falamos de perceber a organização das palavras dentro da oração, a função que as palavras exercem dentro da oração. Então, o que organiza a oração é o núcleo verbal. O verbo é que vai congregar todos os elementos da oração. Todos os elementos vão girar em torno desse verbo, né? Por mais que a gente pense assim, o verbo concorda com o sujeito, então, na verdade, o sujeito é um termo maior do que o verbo, o que caracteriza a oração é a presença de verbo. Tanto que existem orações que não têm sujeito, mas não existem orações que não têm verbo. Então, a gente vai pensar sempre o verbo como o núcleo daquela oração que vai congregar todos os termos, tá? Nessa divisão, então, de termos, nós temos os termos essenciais, que são os dois primeiros termos em que a gente divide a oração. A gente marca o verbo e divide sujeito para um lado, predicado para o outro, né? Para começar a análise, a gente começa sempre pelos termos essenciais, tá? Depois a gente vai ver os termos integrantes, depois a gente vai ver os termos acessórios. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os termos essenciais, ou seja, sujeito e predicado. Pegou a oração, marcou o verbo, cadê o sujeito? Tirando o sujeito, tudo é predicado, tá? Vamos ver então isso daí. O sujeito é um ser sobre o qual se faz uma declaração. Essa é a definição de sujeito. Por que é importante essa definição? Porque normalmente, quando a gente sai da escola, a gente já fica com a impressão de que o sujeito é aquele que pratica a ação. Isso está errado, tá? O sujeito só pratica a ação se a voz for uma voz ativa, tá? Então, quando o sujeito pratica a ação, nós temos um determinado tipo de estrutura sintática. Agora, nem sempre o sujeito pratica a ação, né? Então, se eu digo, o menino chutou a bola, o sujeito é aquele que pratica a ação, o menino. Mas se eu digo, a bola foi chutada pelo menino, o ser que pratica a ação é o menino, mas o sujeito é a bola. Então, essa história de que o sujeito é aquele que pratica a ação é só uma parte da verdade, não é a verdade, tá? Então, o que é o conceito de sujeito? Sujeito é aquele termo sobre o qual se faz uma declaração. Ou seja, na cabeça da gente, quando a gente vai falar alguma coisa, de maneira, claro, muito rápida, que a gente nem percebe, a cabeça da gente seleciona alguma coisa, seleciona um substantivo, seleciona um ser, né, qualquer, uma coisa, um animal, uma pessoa, um fato, enfim, a cabeça da gente seleciona um assunto, né, seleciona o tema e aí fala sobre alguma coisa a respeito desse tema. Essas são as partes essenciais, então, da oração. Esse tema, que é a coisa sobre a qual vai se falar alguma coisa, e o que vai se falar sobre essa coisa. O tema, o assunto, o ser é o sujeito. E o que vai ser dito é o predicado, tá? Então, o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. A gente vai declarar alguma coisa, ou vai fazer uma pergunta, ou vai fazer uma exclamação acerca daquele sujeito. Bom, os sujeitos são subdivididos em 3 tipos, tá? A primeira divisão que a gente faz é em relação ao determinado. Então, o sujeito pode estar determinado na frase. A gente sabe qual é o sujeito da frase. A gente sabe qual é o sujeito ao qual o verbo se relaciona, tá? Com o qual o verbo se relaciona. Então, se o sujeito é determinado, ele pode ser simples. O que significa, então, um sujeito simples? É um sujeito que está caracterizado por uma palavra só, um núcleo só, tá? Uma palavra não, um núcleo, porque ele pode ter os termos acessórios dele, né? Os adjuntos adnominais, e ele pode ter os complementos nominais ligados a ele também, mas ele só vai ter um núcleo. Esse núcleo pode ser um substantivo, na maior parte das vezes é um substantivo, mas pode ser também um pronome, pode ser também um numeral. Então, olha só, a menina dormiu cedo.
Aí a gente já sabe que na análise sintática vai buscar o verbo, né? Então aqui, dormiu, eu tenho um verbo só, eu tenho voz ativa, o sujeito pratica ação. Qual é o sujeito então? A menina. Aí o que a gente vai falar sobre a menina? Que ela dormiu cedo. Então o termo a menina é o sujeito. Quantos núcleos tem nesse sujeito? Um só. É o substantivo menina, sujeito simples. Eles saíram, o verbo saíram. É um verbo também único, não tem locução verbal, não tem pronome nenhum ligado a ele, ou seja, está na voz ativa. O sujeito é o agente da ação. Qual é o sujeito? Eles. Eles, então, é o sujeito da ação de sair. Ele está sendo, é um pronome, a única palavra do que forma o sujeito. Ele é o núcleo e ele é o sujeito simples. Os dois, o verbo aqui é chegaram, então quem é que não chegou? Os dois. Dois é um numeral, o núcleo do sujeito, sujeito simples, tá? Então, muito fácil isso. O sujeito é simples quando o núcleo é uma palavra só. Essa palavra pode ser um substantivo, um pronome ou um numeral, ok? Quando a gente tem sujeito composto, o sujeito composto, como o próprio nome já diz, tem que ter 2 núcleos, ou 3 ou 4, pelo menos 2 núcleos. Esses núcleos vão girar em torno de substantivo, pronome e numeral. Então eu posso ter 2 substantivos, posso ter um substantivo e um pronome, posso ter 2 pronomes, posso ter 2 numerais, enfim, dentro dessas 3, em relação a essas 3 categorias aí gramaticais, eu vou fazer a minha composição, tá? Então, por exemplo, as violetas e as rosas são minhas flores preferidas. Ora, o que eu vou fazer? O verbo é o verbo ser. O que o verbo ser já me diz? Verbo ser, verbo de ligação, né? Então, significa que esse termo aqui é uma qualidade desse termo aqui que é o sujeito. Confere. As violetas e as rosas são minhas preferidas. Pronto. É uma qualificação. Então, esse verbo, essa forma aqui, é mesmo o verbo de ligação. O sujeito é o ser sobre o qual eu vou dizer alguma coisa, que elas são minhas preferidas. Quantos núcleos eu tenho? 2. Violetas é um núcleo, rosas é o outro núcleo. Então, o sujeito composto. Então, o sujeito está determinado e ele pode ser simples, pode ser composto. Mas tem mais um tipo de sujeito também determinado, que é o sujeito que a gente vai chamar de em elipse. Esse sujeito em elipse significa que ele não está expresso. A gente sabe qual é o sujeito, porque o contexto vai dizer qual é esse sujeito, mas ele não está expresso, ele não precisa vir expresso, né? Como o contexto já diz quem ele é uma maneira de evitar repetição, colocar a palavra em elipse. Então, elipse significa omissão, tá? Então, quando a gente diz que alguma coisa está em elipse, a gente quer dizer que alguma coisa está omitida, tá? Mas essa omissão vai acontecer, do ponto de vista da sintaxe, apenas quando a gente tiver um termo anterior que vai deixar bem claro qual é o termo que está em elipse. Porque senão o que adianta? Eu omito um termo e a frase fica sem sentido. Aí não está certo, tá? Então o sujeito em elipse é um sujeito facilmente depreendido pelo contexto. Se não for assim, está errado, está mal estruturada a oração, tá? Esse sujeito em elipse já recebeu ao longo aí dos anos algumas classificações, algumas denominações de vários teóricos, e vocês podem ter aprendido essas classificações. Então, por exemplo, sujeito oculto é a classificação do professor Celso Cunha, né? O sujeito oculto, quer dizer, ele está escondido, ele está oculto. Aí já vem outros teóricos, não, ele não está oculto, todo mundo sabe, né, onde é que ele estaria, então ele não está oculto, ele só não está escrito. Então é um sujeito desinencial, porque a gente sabe qual é o sujeito pela desinência do verbo, né? E aí, enquanto os teóricos decidem se o sujeito é desinencial, se o sujeito é oculto, se o sujeito é elíptico, enfim, o que a gente tem que entender é que, independente da denominação, né, do teórico em especial,
As bancas cada vez mais têm preferido usar essa nomenclatura. O sujeito está em elipse. Pronto. Porque aí não entra na discussão se o sujeito é simples, mas não está escrito, se o sujeito está escondido, se o sujeito, na verdade, está dentro do verbo. Então, o sujeito em elipse tem várias nomenclaturas. Tá legal? Mas ocorre quando? Quando o núcleo é um pronome, o núcleo sempre vai ser um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome reto, que são os pronomes que ocupam função sintática de sujeito. Tá? Às vezes o pronome pode ser um pronome demonstrativo se o verbo se relaciona a uma oração inteira anterior, uma oração inteira que já foi pronunciada, né? Mas na maior parte das vezes os pronomes são os retos. Mas não vem expresso, identifica-se o pronome pela desinência número pessoal. Então, se eu digo assim, olha, preferes os chocolates caseiros? Como é que eu sei qual é o sujeito desse preferes? Como é que eu sei que o sujeito desse preferes é o tu? Por causa do S. O S é a desinência. O S é a desinência número pessoal do tu. Então, se eu sei que o verbo está terminando em S, eu sei que o sujeito é o tu. Ah, mas então por que eu não escreve logo? Tu preferes os chocolates caseiros? Porque se todo mundo já sabe que é o tu, para que eu vou precisar escrever? Uma das tendências da língua é sempre a economia, né? Então, para que a gente precisa escrever se eu posso não escrever? Na vida da gente não é assim, né? Se a gente puder poupar um trabalho porque já está óbvio que tem que ser daquele jeito, não é assim que a gente vai escolher? Nós sempre escolhemos pela economia, nós sempre escolhemos por aquilo que é mais rápido, mais ágil. E na língua é assim também, porque a língua se comporta como o falante se comporta na vida dele. Então, para que eu vou escrever o tu se o tu já está dito na frase como sujeito, né? Então, esse é o caso do sujeito em elipse, ou do sujeito oculto, ou do sujeito desinencial, ou do sujeito simples oculto, tá? Depende aí do autor. Então a gente tem sujeitos determinados, tá? Simples, composto e em elipse. Agora a gente entra no caso dos sujeitos indeterminados, quando o sujeito está indeterminado. Ora, quando ele está determinado pelo contexto, eu sei se tem um núcleo, se tem dois núcleos, ou se é um pronome. Rapidinho eu marco qual é a palavra no texto relacionada ao verbo. Quando eu tenho sujeito indeterminado, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como retomar uma palavra para servir de sujeito. No caso do sujeito em elipse, eu não tenho o sujeito escrito, mas eu posso retomar, né? Eu posso escrever o sujeito. Agora, no caso do sujeito indeterminado, não tem sujeito para ser escrito. Então, se não tem o sujeito para ser escrito, ele está indeterminado. Eu não sei realmente qual é o ser que vai se relacionar com aquela ação expressa pelo verbo, tá? Eu tenho duas maneiras de indeterminar o sujeito. E é interessante também dizer que o sujeito indeterminado é uma estratégia que a língua oferece para dizer para o outro que você desconhece o autor daquela ação, né? E isso pode acontecer não só porque você desconhece mesmo, ou porque você quer parecer que desconhece, não é isso? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente se faz meio de bobo, né? Para sobreviver a gente de vez em quando precisa se fazer de bobo, né? E aí a estratégia de indeterminar o sujeito é uma boa estratégia. Se você, por exemplo, quer dizer para alguém assim, olha, disseram que o patrão vai dar um aumento de salário, né? Então você usa um disseram. Você pode até saber quem te disse, mas você não vai entregar ao colega, né? Às vezes é você mesmo que está dizendo, mas você não vai assumir essa responsabilidade pela informação. Aí o que você faz? Você indetermina o sujeito. Pronto. Disseram que o patrão vai aumentar o salário. Aí que beleza, né? Então, é uma maneira de indeterminar. Agora, pode acontecer que você realmente não saiba. Você chegou em algum lugar, chegou para trabalhar, tem um vidro que está
né, quebrado, não estava no dia anterior, e aí você chega, ih, caramba, quebraram vidro. Você realmente não sabe quem quebrou. Pode ter sido uma pessoa intencionalmente, pode ter sido uma pessoa que estava limpando e aí por um acaso, né, por uma fatalidade qualquer quebrou, pode ter sido alguma coisa que bateu, um bicho, sei lá, né? Pode ter sido o vento que trincou, enfim, pode ter sido uma porção de coisas, de elementos que promoveram a quebra da janela. E você não sabe, coloca na terceira pessoa do plural. Da mesma maneira, telefonaram para você. Quem foi? Ah, sei lá quem foi. Às vezes você sabe quem foi, mas você não quer dizer quem foi. Então, o objetivo da indeterminação do sujeito varia. Se é uma coisa intencional, se você não quer se comprometer ou se você realmente não sabe, não interessa. A estratégia é a mesma. E qual é a estratégia? Colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, verbo na terceira pessoa do plural é a estratégia que a gente pode usar para indeterminar o sujeito com qualquer tipo de verbo, tá? Então, isso daqui é importantíssimo, gente. Com qualquer tipo de verbo. Quando eu falo qualquer tipo de verbo, eu estou dizendo verbo transitivo, direto, transitivo, indireto ou intransitivo, tá? Então, eu posso indeterminar o sujeito colocando o verbo na terceira pessoa do plural com qualquer verbo. É uma estratégia universal, tá? Então, estou na dúvida lá, como é que eu indetermino o sujeito? Terceira pessoa do plural, tá? Eu posso dizer assim, alguém precisa convencer o fulano a fazer tal coisa, né? Também eu posso usar um pronome indefinido, mas sintaticamente falando, quando eu uso um pronome indefinido, eu estou preenchendo a lacuna de sujeito. Eu tenho uma palavra ocupando o cargo de sujeito. Mas quando eu digo assim, quebraram a janela, qual é a palavra que eu vou usar para colocar no lugar do sujeito? Não tem. Tá? Então, a indeterminação do sujeito se caracteriza por não ter uma palavra para ocupar o lugar do sujeito na estrutura sujeito, verbo, complemento, que é a estrutura de base da oração. Então, não tem nada a ver com o vazio que às vezes o pronome indefinido traz. Tá? Se eu tiver uma frase lá, alguém quebrou a janela, o sujeito não está indeterminado, não. Tá? O sujeito é alguém. O que está indeterminado é o sentido do alguém, mas a palavra está lá escrita. Então, para eu indeterminar, eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural. Porque aí eu vou dizer, telefonaram para você. Na estrutura sujeito, verbo, complemento, o sujeito é zero. Telefonaram é o verbo para você, objeto indireto. Pintaram o prédio. Então, quem pintou o prédio? Sei lá. A companhia, uma pessoa só, o síndico, não sei, pintaram o prédio estava, né, caindo aos pedaços, 3 meses depois voltei lá, pintaram o prédio. Então, qual é o sujeito que vai ser reposto aqui? Não sei, é zero. Gritaram no corredor, quem gritou no corredor? Também não sei, qual é o sujeito? É zero, tá? Então, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, verbo intransitivo, coloquei na terceira pessoa do plural e indeterminei o sujeito. Tá legal? Bom, qual é a outra forma que a gente tem de indeterminar o sujeito? Colocar o verbo na terceira pessoa do singular e acrescentar um se. Esse se vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Ora, se eu coloco o verbo na terceira pessoa do singular e não coloco o se, a pessoa pode achar que o outro sabe a respeito de quem estou falando, né? Se eu digo assim, por exemplo, vive-se com conforto aqui, né? Se eu tiro esse se, coloco vive com conforto aqui, o outro vai me perguntar, quem? Ah, Maria vive com conforto aqui. Se eu não colocar o pronome, parece que o sujeito vai ficar um sujeito em elipse, né? Parece que o contexto explicou quem vive e o leitor é que não está entendendo, tem alguma coisa falhada aí nessa estrutura, né? Então, para eu garantir que o sujeito está indeterminado, eu preciso colocar o verbo na terceira pessoa
viver, então eu vivo, tu vives, ele vive, terceira pessoa, e vou acrescentar o ser, índice de indeterminação do sujeito, tá? Fazendo isso, eu também indetermino o sujeito. Agora, tem um detalhe, eu posso usar essa estratégia com qualquer tipo de verbo? Não. Eu só posso usar com verbo transitivo indireto ou com verbo intransitivo. Por que isso? Porque se eu juntar um verbo transitivo direto a um pronome se, eu obrigatoriamente faço voz passiva. E aí, se você está em dúvida de como é que isso acontece, procura a aula nossa lá de voz passiva, de vozes verbais, tá? Então agora, o que eu quero que você tenha na sua cabeça? Se eu tenho um verbo transitivo direto mais um pronome se, eu não estou indeterminando o sujeito, eu estou transformando o objeto direto em sujeito, então o sujeito vai ser simples, tá? Agora, se eu tenho um verbo transitivo indireto ou intransitivo e eu coloco um se, aí eu estou indeterminando o sujeito, tá? Então, a colocação do se vai depender da transitividade do verbo. Se o se, então, estiver ligado a um verbo intransitivo, eu tenho sujeito indeterminado. Se o se estiver ligado a um verbo transitivo indireto, eu tenho também sujeito indeterminado. Agora, se ele estiver ligado a um verbo transitivo direto, eu tenho voz passiva. Tá legal? Colocado aí na cabeça? Então aqui, viver. O verbo viver é intransitivo, tá? Então esse se aqui não vai transformar termo nenhum em sujeito, que é o que o pronome passivador faz. O pronome passivador transforma o objeto direto em sujeito. Por isso é que com verbos transitivos diretos, a gente tem voz passiva com o se, porque o se transforma o objeto direto em sujeito. Agora aqui, o se não tem como transformar com conforto, que é um adjunto adverbial de modo, em sujeito. O se também não pode transformar um adjunto adverbial de lugar em sujeito. Então, se ele não pode transformar nenhuma das partes que estão na frase em sujeito, ele é um sujeito, ele faz então o sujeito ser indeterminado, ele é um índice de indeterminação do sujeito. A mesma coisa aqui, nesta casa gosta-se de música. O se pode transformar adjunto adverbial de lugar em sujeito? Não, sujeito tem que ser termo substantivo sem preposição. De música é um termo substantivo, mas está começando com preposição. Pode se tornar sujeito? Não. Então, o se aqui também vai ser um índice de indeterminação de sujeito. Reparem que ele está se ligando a um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Então, repetindo, quando a gente tiver verbo transitivo indireto mais se, o sujeito está indeterminado. Quando a gente tem verbo intransitivo mais se, o sujeito está indeterminado também. Quando a gente tem verbo transitivo direto mais se, nós temos voz passiva. E aí o sujeito está determinado, ou ele é simples ou ele é composto. Tá bom? Então, a gente tem duas maneiras de indeterminar o verbo. Colocar o verbo na terceira pessoa do plural. Eu posso fazer isso com todos os tipos de verbo. Transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. E eu tenho uma outra maneira de indeterminar o verbo, que é eu colocando o verbo na terceira pessoa do singular e acrescentando um pronome se, que vai se chamar índice de indeterminação de sujeito. Posso fazer isso com verbo transitivo indireto e com verbo intransitivo. Tá bom? Coloquei aqui para vocês uma observação que é a diferença entre o sujeito em elipse na terceira pessoa do plural e o sujeito indeterminado também na terceira pessoa do plural, que também é uma dúvida que volta e meia acontece. Então, se eu tenho uma frase, claro que essas frases todas que a gente usa aqui para fazer um raciocínio sintático vão estar no concurso dentro do texto. E aí eu já tive aluno que perguntou assim, mas você trabalha com umas frases assim muito simples e aí na hora do texto aquilo tudo fica complexo. Não fica nada complexo. O que você tem o que é um texto? Um texto é um amarrado de orações.
Então, se você sabe a estrutura de uma oração, é só você pegar o seu texto complexo e ir separando nas orações. E aí você vai analisar dentro das orações. Então, se a gente não souber a base, a gente não consegue entender o complexo. Por isso é que eu trabalho sempre com orações de base, que é para vocês, então, depois raciocinarem no complexo, transformando o complexo em coisas miúdas, né? Então, no caos, realmente ninguém se entende mesmo. Então, vamos para as coisas miúdas, né? Ora, num texto, o sujeito em elipse é um sujeito que está determinado. Então, o sujeito não vem escrito para não ser repetitivo, para que o texto não seja repetitivo, né? Mas todo mundo sabe qual é o sujeito. Então, se eu digo assim, as crianças brincavam com tinta e elas sujaram tudo, né? Eu tenho duas orações. A primeira, para cada oração, eu tenho um verbo, não é isso? O verbo é o núcleo de toda a oração. Então, para cada oração, eu tenho um verbo, um sujeito e um complemento. Então, na primeira oração, eu tenho o verbo, brincavam, tenho o sujeito, que é as crianças, e tenho um complemento, que é com tinta. Sujeito, verbo, complemento. Estrutura da oração fechada. O sujeito simples, o núcleo é crianças. Segunda oração, e elas sujaram tudo. O elas aqui, eu coloquei entre parênteses, imaginando o sujeito em elipse, ou seja, numa frase normal, a gente não colocaria o elas. A gente diria só, as crianças brincavam com tinta e sujaram tudo, né? A gente não colocaria o sujeito, para exatamente não repetir, porque não precisa, está muito próximo. A gente não tem dúvida alguma de que aqueles sujaram, aquela ação foi praticada pelas mesmas crianças que estavam brincando com a tinta. Agora, sintaticamente falando, o que nós temos? Um verbo, um sujeito e um complemento. Então, qual é o sujeito do sujaram? Não pode ser as crianças. As crianças é o sujeito do brincavam. Então, o sujeito do sujaram vai ser elas. É um pronome que está em elipse. Cada oração tem o seu sujeito, tem o seu verbo, tem o seu complemento. Então, elas é o sujeito, sujaram é o verbo e o tudo é o complemento. Aí vocês vão me dizer assim, mas o elas não é a mesma coisa que crianças? E aí eu vou dizer para vocês que o referente é igual. Então, elas, semanticamente, é igual a as crianças. Mas, sintaticamente, não. Então, é como se a gente pensasse assim, nós temos várias funções na nossa vida, não é isso? Então, você é uma pessoa só, mas você é filho de alguém, né? É marido de alguém, é mulher de alguém, é irmã de alguém, é mãe de alguém, é pai de alguém, é sobrinho de alguém. São várias funções que a gente tem na vida, né? Então, se você está na situação de dentro de casa, na sua família, né? No núcleo familiar menor, você vai dizer assim, aqui eu sou a mãe, aqui eu sou o pai. Mas se você estiver dentro da casa do seu pai e da sua mãe, você é filho, mas não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa, mas em lugares diferentes você ocupa funções diferentes, tá? É a mesma coisa que a gente vai raciocinar para isso daqui. Elas e crianças são a mesma pessoa, têm o mesmo referente, semanticamente são iguais. Agora, nessa frase aqui, o sujeito está simples. Nessa frase aqui, o sujeito está em elipse, são formas diferentes. Tá legal? Por um acaso, o sujeito aqui é o mesmo sujeito ali, né? Mas, por exemplo, as crianças poderia ser numa outra oração o objeto, o predicativo do sujeito, poderia ocupar até outras funções sintáticas, não é mesmo? Então, o que a gente tem que pensar é, dentro de cada oração, sujeito, verbo, complemento, tá? Então, aqui, sujeito, verbo, complemento, sujeito simples. Sujeito, verbo, complemento, não sujaram tudo, o sujeito está em elipse. Então, embora eu tenha a terceira pessoa do plural na primeira oração e na segunda oração, eu não tenho sujeito indeterminado, né? O sujeito do brincavam é crianças, o sujeito do sujaram é o elas.
Claro que se remetendo a crianças, tá? Então, não é uma estratégia, aqui o verbo não está sendo colocado na terceira pessoa do plural como uma estratégia, não. Aqui o que existe é, o verbo está na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito. É a primeira regra de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito da oração, tá? Então, o verbo está na terceira pessoa do plural para atender a uma regra de concordância com o sujeito da oração. Agora, o caso aqui do sujeito indeterminado. Se eu digo assim, alguém, né, chega sei lá, numa creche ou, sei lá, em algum outro lugar que se mexa com tinta, aí a pessoa entra no lugar, caramba, sujaram tudo de tinta. Ora, eu não sei quem foi que sujou, né? Vamos imaginar uma situação assim, e aí eu emito essa frase aqui, sujaram tudo de tinta, sujaram tudo com tinta. Eu sei quem praticou a ação de sujar? Não. Eu posso dizer que esse verbo está no plural, concordando com um sujeito que está no plural? Não. Aqui eu posso, aqui eu posso. Aqui eu não posso não. Porque eu não sei se quem sujou foi uma pessoa só. Eu não sei nem se foi pessoa. Vai que tem um gato artista, né? Então, tem lá um bicho qualquer artista. Sei lá, aconteceu um terremoto. Sei lá, porque tanta coisa pode ter acontecido. Pronto, sujou tudo com tinta. Não é isso? Um vendaval, sei lá, deixou a janela aberta, não sei. Então, a gente não é nem capaz de determinar o agente da ação. Se foi uma pessoa, se foram duas pessoas, né? O que de fato provocou aquela ação. Então, o verbo aqui está na terceira pessoa do plural, não é para concordar com o sujeito, não. É para indeterminar o sujeito. Tá? Então, eu não tenho um referente em relação a esse verbo. Eu tenho um referente no brincavam, tenho um referente naquele sujaram, mas nesse sujaram aqui eu não tenho referente não, tá? Então, cuidado assim na hora da análise sintática, verbo na terceira pessoa do plural, pum, sujeito indeterminado, depende. Verbo na terceira pessoa do plural, deixa eu ver, tem referente, tem sujeito, então o sujeito está em elipse, tá? Claro que o sujeito simples é mais fácil de ver, né? Mas não tenho referente, eu não sou capaz de definir pelo texto quem fez, pronto, sujeito indeterminado. Se a gente, por um acaso, desconfiar, se tiver assim, as crianças é que sujaram tudo, mas eu sou capaz de determinar quais foram as crianças? Não. Então eu não tenho referente, eu não sei quem foi. Então, essa estratégia de colocar o verbo na terceira pessoa do plural, para indeterminar o sujeito, ela realmente transforma o sujeito em zero. A lacuna a respeito da informação do sujeito não está preenchida. Ok? Bom, então, observação feita, vamos adiante. Oração sem sujeito. Então, já vimos os sujeitos determinados, né? Simples composto em elipse. Vimos os sujeitos indeterminados. Então, na terceira pessoa do plural, com todos os tipos de verbo. Na terceira pessoa do singular, mais ser, com verbo intransitivo ou transitivo indireto. E agora as orações sem sujeito. Antes da gente falar de oração sem sujeito, que a gente já também decorou, já é coisa que a gente conhece desde pequeno, né? Fenômenos da natureza, verbo ter indicando existir e etc. Deixa eu fazer uma explicação que eu acho que facilita bastante a compreensão dessa oração sem sujeito. Quando a gente pensa nessa estrutura de base da oração, sujeito, verbo, complemento, a gente acaba sempre trazendo a ideia do sujeito como algo que é principal. Não é à toa que o termo é essencial, né? Quando a gente diz que o sujeito é a primeira coisa que vem na cabeça da gente e depois então é que vem o predicado, que é aquilo que a gente diz, se não tem o sujeito, ora, como é que vai ter um predicado, né? Se você não escolheu ainda sobre o que você vai falar, como é que você pode falar alguma coisa? E isso gera realmente alguma confusão. Então, a oração sem sujeito, ela é uma oração sem sujeito hoje. Então, antigamente, na época lá dos Lusíadas, por exemplo, na época do Camões, as orações todas tinham um sujeito.
Só que o sujeito foi perdendo, foi se esvaziando, porque não existia um ser específico que praticasse aquela ação. Por exemplo, quando vocês aprendem uma língua estrangeira, o inglês, por exemplo, ou o francês, existe um pronome que é um pronome que é usado assim, de maneira geral, é um pronome para coisas, por exemplo, né? No inglês, a gente tem o he para ele, né? Tem o she para ela e tem o it, não é o it? O it serve para quê? Para coisas em geral. Quando a gente faz uma frase como chove, um fenômeno da natureza, a gente coloca só o verbo. O inglês, lá na língua inglesa, a gente coloca só o verbo? Não, a gente coloca o pronome it. Aquele it significa alguma coisa? Tem um referente? Não, mas está ocupando o lugar do sujeito. Então, sintaticamente, existe o sujeito e o verbo. No português, não, mas já aconteceu. No português tinha, mas os falantes resolveram tirar. Então, a oração ela não apresenta um sujeito quando o processo verbal não é atribuído a um ser em especial. Então, se a gente tem um ser em especial, ele vira um sujeito simples. Mas quando o sujeito é a natureza, é um conjunto, é algo que foge ao nosso entendimento assim, de sujeito, de pessoa, de agente de ação, aí a gente deixou de usar, deixou de preencher a lacuna de sujeito. Diz-se nesse caso que o verbo é impessoal e só é conjugado na terceira pessoa do singular. Tá? Então, o que é um verbo que a gente chama de impessoal? Olha, impessoal. In é um prefixo que indica negação. Então, impessoal é que não tem pessoa. Ora, se não tem uma pessoa a quem você vai atribuir a ação, então você não pode concordar. O verbo não pode concordar, né? Você não conjuga o verbo. Por isso, o verbo fica preso na terceira pessoa do singular. Tá? Então, olhem só. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Na época do Camões, lá dos Lusíadas, como eu estava dizendo, esse ele, que é o it do inglês, que é o will do francês, existia. Então, ele escrevia assim: ele choveu, ele ventou, ele anoiteceu. Era assim que se escrevia, tá? Então, a gente tinha sujeito e verbo, sujeito e verbo, sujeito e verbo. Os verbos intransitivos, né? Fenômenos da natureza são verbos intransitivos, mas a gente não tinha complemento, mas tinha o sujeito. O que aconteceu com o passar do tempo? Ele choveu. Ele quem? Ora, o ele passou a identificar coisas e pessoas. E aí, quando existe essa difusão, né, em relação ao agente da ação na natureza, a gente não tem um ser em especial, né, esse sujeito deixou de ser escrito. Aí nós temos as orações sem sujeito. Reparem que as orações sem sujeito são casos muito específicos, né? Não é qualquer verbo pode ter uma frase sem sujeito? Não, são verbos sempre ligados a questões da natureza, tá? Pode ser o tempo, pode ser o clima, mas sempre ligado a questões da natureza. O verbo ter e o verbo haver com o sentido de existir, também a gente tinha o ele. Ele havia muitos convidados na festa. Aí nós tínhamos um sujeito, um verbo e um complemento, né? Então, o verbo haver é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. O que aconteceu com ele? O ele sumiu. E aí a gente tem uma oração sem sujeito, mas tem um verbo transitivo direto e um objeto direto. Tá? Agora, o que acontece hoje em dia? Como o sujeito é um termo essencial e na nossa cabeça o sujeito precisa estar na frase, ora, a informação de que o sujeito, se eu quero repor o sujeito, basta eu colocar o ele, se a gente começar a falar ele havia muitos convidados, as pessoas vão achar que a gente é maluco. Então, a norma hoje não é o uso do pronome ele, invariável, porque o ele hoje, pra gente, não é invariável. Então, eu não posso fazer esse uso dele. O que as pessoas, então, estão começando a fazer? Quer dizer, estão começando já há muito tempo, né? Mas um dia vai virar a norma. Elas acham que esse muitos convidados aqui tem que ser o sujeito. Ora,
o que é a voz passiva? A voz passiva não é a transformação do objeto em sujeito? Então, por que eu não posso pegar esse objeto aqui e transformar em sujeito? Eu posso. Já existe isso na língua. Aí o povo vai lá e faz. Como? Conjugando o verbo. Haviam muitos convidados na festa. Tiveram muitos convidados na festa. As pessoas fazem isso porque reconhecem nesses dois termos aqui um sujeito. Mas na norma culta, que é tradicional, que respeita, né, a língua na sua constituição, desde que ela começou a ser implantada, criada, falada, né? No caso da língua portuguesa, desde o século XIII, né? Então, a gente tinha um ele que sumiu. Então, o sujeito é zero, não tem sujeito. Aí, o que sobrou? O verbo e o objeto direto. Então, quando o verbo haver e o verbo ter tem o sentido de existir, então, existiam muitos convidados na festa, o verbo haver é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, tá? Ele vai ter objeto, mas ele não tem sujeito. Então, na estrutura sujeito, verbo, complemento, com o verbo haver, o sujeito é zero, mas ele tem verbo e tem complemento, que é o objeto direto. E o verbo não vai para o plural. O verbo ter é a mesma coisa. Quando ter estiver significando existir, o verbo ter fica no singular, é um verbo transitivo direto, e o termo que vem a seguir do verbo é o objeto direto. Tá? Ele não tem sujeito, mas tem verbo e tem complemento. E uma outra coisa que é importante comentar nessa questão do verbo haver e do verbo ter impessoais é que o verbo haver indica um uso formal e o ter um uso informal. O que significa isso? Eu posso usar o verbo ter na voz... eu posso usar o verbo ter na norma culta? Não. Então, tinham muitas pessoas na festa. Está errado por dois motivos, segundo a norma culta. Primeiro, porque está conjugado, tá? Porque não tem sujeito, não pode conjugar. Segundo, porque é verbo ter. Verbo ter é informal, tá? Então, na norma culta, a gente tem que usar o verbo haver e no singular, tá? Então, o verbo haver indicando existir, na norma culta não tem plural. Ele existe em todos os tempos. Então, você pode dizer houve, houvera, houvesse, houver, havia, né? Você pode conjugar o verbo haver em todos os tempos, mas apenas na terceira pessoa do singular, tá? E o verbo ter é de uso informal, a gente não usa na norma culta, tá legal? Bom, então, verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos ter e haver com o sentido de existir, tá? Agora, tem uma questão aí. O verbo existir é regular. Então, os verbos impessoais são o ter e o haver, tá? Com o sentido do existir. O verbo existir tem sujeito. Então, existiram muitas pessoas. Muitas pessoas é o sujeito do existir. Tanto que ele precisa conjugar. Ele está no plural, porque muitas pessoas é uma forma de plural, né? Então, muitas pessoas existiram. Eu existo, tu existes, ele existe. A gente conjuga. Agora, o verbo haver, com o sentido de existir, a gente conjuga. Eu existo, tudo bem, todo mundo reconhece essa frase como coerente. Agora, eu ei, todo mundo reconhece como eu existo? Não. Eu tenho, todo mundo reconhece como eu existo? Não. Então, o verbo ter e o verbo haver, com o sentido de existir, só são conjugados na terceira pessoa do singular. Agora, o verbo existir se conjuga inteiro. Eu existo, tu existes, ele existe, nós existimos, vós existis, eles existem. Então, ele é um verbo regular e tem sujeito. Então, reparem que nós temos aqui uma diferença, né? Tudo indica o mesmo sentido.
Ter, haver e existir. Então, houve muitas pessoas na festa, teve muitas pessoas na festa, existiram muitas pessoas na festa, quer dizer a mesmíssima coisa. Agora, sintaticamente, eu tenho diferença nos três. O haver tem que ficar no singular porque é verbo impessoal, não tem sujeito, tem objeto. O ter tem que ficar no singular, não tem sujeito, tem objeto, mas é de uso informal. E o existir tem que concordar no plural porque tem sujeito, não tem objeto, mas tem sujeito. Então, reparem, o sentido é igual, mas a análise sintática é diferente para os três casos. Tá bom? O outro caso aqui também de oração sem sujeito. Verbo fazer, haver e estar, indicando o tempo decorrido ou clima. Ó, ele faz muito frio aqui. Vocês já sabem, o ele não se usa mais, mas a organização da frase é sujeito, verbo, complemento. Eu tirei o sujeito. O que ficou? Ficou o verbo e ficou o complemento. Então, faz muito frio aqui, faz é verbo transitivo direto e o muito frio é o objeto indireto. Na estrutura sujeito, verbo, complemento, eu tirei o sujeito, o resto ficou, tá? Mas o verbo fazer só existe na terceira pessoa do singular. Então, se eu quero dizer faz tempos que não vejo, faz 3 dias que ele não me liga, faz 2 meses que, que eu viajei, esse tempo que está aí, 2 meses, 3 dias, 2 horas, isso tudo é objeto direto, tá? E aí o sujeito saiu, o objeto direto permanece. E como o verbo não concorda com o objeto direto, né, e não tem sujeito para concordar, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, há tempos, faz tempos, não é fazem 15 dias, né? Haviam 2 horas, não pode. Sempre no singular. Não existe sujeito, o verbo fica no singular. Tá? Ó, está calor. Também, ó, ele está calor. O ele morreu, ficou está calor. Nessa estrutura eu tinha sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O sujeito morreu, o que aconteceu? Ficou o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, tá? Então, organizem a cabeça para pensar a estrutura da oração dessa forma. Sujeito, verbo, complemento. A oração não tem sujeito. O que sobrou? O verbo e o complemento, tá? Então, esses verbos, na maior parte dos verbos impessoais, não tem sujeito, mas tem objetos, tá? O que o povo faz é transformar o objeto em sujeito, mas isso é informal. O verbo fica na terceira pessoa do singular na norma culta, tá bom? E a gente tem o verbo ser indicando tempo em geral. Então, olha, a concordância ocorre com o predicativo. Quando a gente diz são 3 horas, como é que era? Ó, são 3 horas, é tempo, tá vendo? Tempo, natureza, clima, tudo isso que diz que é fluido, a gente não tem um agente em especial, né? Em todos esses casos, o sujeito ele, que era naquela época invariável, sumiu. Então, sumiu. A estrutura de base qual era? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Quando o sujeito sumiu, o que sobrou? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. Agora, o que acontece com o verbo ser? Por que ele está separado aqui? O verbo ser é um caso específico de concordância verbal. O verbo ser pode concordar com o sujeito e pode concordar com o predicativo do sujeito. Essa é a regra do sujeito, do verbo ser, né? É a regra de concordância do verbo ser. Ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Ora, se o sujeito não existe, o verbo ser vai concordar com quem? Com o predicativo do sujeito, tá? Então, por isso o verbo ser pode vir no plural. Só o verbo ser pode vir no plural. Todos os outros verbos impessoais vêm no singular. O verbo ser pode vir no plural, porque ele pode concordar com o predicativo. O predicativo está indicando horas. Se forem 3, plural, verbo no plural. Mas se for uma, já é
1 hora. Pronto. É 12:30, por exemplo. Então, o verbo aqui fica no singular. Por quê? Porque o predicativo é singular. O verbo vai para o plural quando a quantidade de horas for plural, quando o predicativo for plural. Aí o que o povo faz? Mistura tudo, já é 3 horas, já são 12:00, né? O povo mistura tudo. Tá errado. Na norma culta, o verbo ser concorda com o predicativo quando não tem sujeito. Ou seja, também quando tem sujeito também, mas aqui nesse caso em especial. Ou seja, a quantidade de horas está no plural, o verbo no plural. A quantidade de horas, a indicação de horas, está no singular, verbo no singular. Tá? Isso é a norma culta. E, finalmente, para a gente terminar esse pedaço de sujeito, a impessoalidade também ocorre quando a gente tem locução verbal. Então, ó, se eu tenho um verbo impessoal, o verbo haver, quando indica existir, é um verbo impessoal, ou seja, eu só posso conjugar na terceira pessoa do singular. Ele não tem plural, ele não tem sujeito, não tem plural, tá? Ele não conjuga. Mas se eu faço uma locução verbal, pode haver, deve haver, sei lá, que outra, né? Tem de haver, né? Se eu tiver uma locução verbal e o verbo haver for o principal, a locução inteira fica impessoal, tá? Então, o verbo, ele contamina, ele é o verbo principal, ou seja, ele manda na locução. Então, se eu tenho aqui uma locução verbal e o verbo principal é o verbo haver indicando existir, ele vai ficar no singular também. Eu vou raciocinar igualzinho. Então, o verbo haver indicando existir, o que significa? Que ele não tem sujeito. Então, o que tem na frase? Verbo e complemento. Qual é o verbo? Pode haver. Qual é o complemento? Muitos acidentes. Tá? Então, esse termo aqui, muitos acidentes, é o complemento do haver. É o objeto direto do haver. Tá? A forma podem haver não é norma culta. Tá? Então, pode, tem que ficar no singular, porque o verbo haver é verbo impessoal. O mesmo raciocínio para o vai fazer. Vai fazer 2 horas que estou esperando. Ora, o verbo fazer, indicando tempo, não é impessoal? É. Então, significa que eu não tenho sujeito, mas eu tenho verbo e complemento. 2 horas, então, é o complemento. É o objeto direto do verbo fazer. 2 horas está no plural. Mexe com o sujeito? Mexe com o verbo? Não. O verbo concorda com o sujeito, ele não concorda com o objeto. Então, não altera em nada, fica no singular. Agora, verbo ser. Verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Se não tem sujeito, ele vai concordar com o predicativo. Então, na locução, o raciocínio é igual. Devem ser 11 horas. 11 horas é o complemento do verbo ser, é o predicativo do sujeito, né? Então, 11 está no plural, devem vai para o plural. Se for 1 hora só, deve ser 1 hora, vai para o singular. Deve ser meio-dia, vai para o singular. Devem ser 2 horas, vai para o plural. Tá? Então, o mesmo raciocínio que a gente fizer para o verbo simples, vai fazer para a locução. O verbo é impessoal na forma simples e na locução verbal. Tá? Bom, os predicados agora. O predicado é bem mais fácil, né? O predicado é bem mais simples. Não é que o sujeito seja difícil, mas ele tem uma porção de detalhezinho, né? O predicado é mais fácil, porque o predicado só trabalha com 2 tipos de verbo. Ou o verbo é de ação, ou o verbo é de ligação. Pronto, facilitou muito a nossa vida, né? O sujeito, tem sujeito que é determinado, sujeito que é indeterminado, é com uma forma, com outra forma, oração sem sujeito. Então, tem que estudar o sujeito mesmo, sentar para botar o conceito todo de sujeito aí. O predicado não, o predicado é mais fácil. A gente acostuma mais a lidar com ele, né? Então, a gente tem 2 tipos de verbo de ação e verbo de ligação. O que não é um é outro. Pronto, acabou a história, tá? Então, a gente tem predicado verbal quando o núcleo do verbo, do núcleo do predicado é um verbo de ação. Pronto.
Então, se na minha frase, na estrutura, sujeito, verbo, complemento, o verbo é um verbo de ação, pronto, eu já sei que o predicado é verbal, tá? Então, João corre na lagoa aos domingos. A informação que eu tenho aqui nesse predicado, que aqui eu separei o sujeito e o predicado, né? Então, o sujeito está aqui, João, e isso daqui tudo é o predicado. Tirando o sujeito da frase, todo o resto é predicado. Se o sujeito vier em elipse, a frase inteira é predicado. Se for um caso de oração sem sujeito, a frase inteira é predicado. Um caso de sujeito indeterminado, a frase inteira é predicado, tá? Então, são as duas estruturas essenciais da oração. Então, corre na lagoa aos domingos. Nessa informação aqui, eu tenho uma informação a respeito do estado? Não. Eu tenho uma qualificação, um juízo de valor a respeito de João? Não. A única informação que eu tenho é a respeito da ação que ele pratica. Ou seja, o núcleo é apenas o verbo de ação. Então, o predicado é um predicado verbal. Então, no predicado verbal, eu só tenho um núcleo. Qual é esse núcleo? O verbo de ação. Pronto. Facinho, facinho. Tá? Predicado nominal. Se o predicado verbal tem um verbo de ação como núcleo, no predicado nominal eu já sei que não tem verbo de ação, né? Porque ele mudou nominal, o núcleo não pode ser o verbo. Então, que tipo de verbo eu tenho quando eu tenho predicado nominal? Verbo de ligação. Então, os verbos de ligação, que são tradicionalmente o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, né? Esse grupo de verbos pode ser verbo de ação ou verbo de ligação. Quando eles são verbos de ligação? Quando eles estão seguidos por um predicativo, que é um termo adjetivo. Então, quando esse verbo aqui é um verbo de ligação, como é que eu vou ter certeza que ele é um verbo de ligação? Pelo que vem depois dele. O que vem depois dele é um termo adjetivo? É. Disciplinado. Disciplinado é um termo adjetivo. Então, esse termo aqui é um predicativo do sujeito. Então, o verbo ser é um verbo de ligação. Então, esse predicado é um predicado nominal. Tá? Então, o verbo é um verbo de ligação, tá? Ligação. Enquanto antes eu tinha um verbo de ação, agora eu tenho um verbo de ligação. E aí eu vou ter que mudar o núcleo também. Se o núcleo do predicado verbal é o verbo de ação, o núcleo do predicado nominal é o predicativo. Tá? Até porque o verbo de ligação é um verbo tão frágilzinho que volta e meia some, então tem que ter uma coisa mais firme para ser o núcleo. Repara, por exemplo, quando você vai passar um telegrama. Se você for passar um telegrama e você quiser economizar nas palavras, você não vai usar o verbo de ligação. Você não vai dizer assim, por exemplo, sei lá, mamãe doente, venha rápido. Você não vai usar mamãe está doente, permanece doente, venha rápido. Não vai, você vai dizer assim, mamãe doente. O verbo de ligação é o primeiro que some. Por quê? Porque a informação principal está em quem está, mamãe, e o que? Doente. Pronto. Os termos nominais é o que ficam, é o que são as coisas mais importantes quando a gente tem uma frase com o verbo de ligação, tá? Então, predicado nominal. E, finalmente, o predicado verbo nominal. Ora, repararam que a gente tem aqui no predicado verbo nominal 2 núcleos? Por quê? Porque é a junção dos 2 predicados. O predicado verbal, o núcleo é o verbo de ação. Predicado nominal, o núcleo é o predicativo. Se eu tenho um predicado verbo nominal, eu tenho um predicado que tem um verbo de ação e um predicativo. Não é? Muito fácil isso. Ah lá, predicado verbo nominal, então, quando o verbo é de ação e há o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Por que o do objeto? Quando eu tenho o verbo de ligação não tem objeto. Então, para ser verbo de ligação, eu só posso ter predicativo do sujeito, não tem outro termo. A estrutura de base de uma frase com verbo de ligação é sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, não tem mais nada. Agora, se eu tenho verbo de ação,
Aí eu posso ter objeto direto, objeto indireto. Aí eu posso ter um predicativo relativo a esse objeto, né? Por exemplo, João nervoso correu para casa. Eu tenho duas informações nesse predicado. Uma da ação, João correu para casa, e outra a respeito do estado dele, né? Então eu tenho uma informação verbal, tenho uma informação nominal. A informação verbal é que ele correu. A informação nominal é que ele estava nervoso. Pronto. Então, eu tenho duas informações, eu tenho dois núcleos. Um núcleo é o verbo intransitivo, que é o verbo de ação. O outro núcleo é o predicativo do sujeito, que é o termo nominal, que é o termo adjetivo. Tá? Por isso, ele é um predicado verbo nominal. E aí, é claro que esse nervoso se refere a João, que é o sujeito, então é um núcleo, é um predicativo do sujeito. Tá? Os predicados verbos nominais têm dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. Agora aqui, João encontrou Maria nervosa. O verbo encontrar é um verbo transitivo, é um verbo de ação. Quem encontra, encontra alguém, né? Então, o verbo correr é um verbo intransitivo, ele não pede objeto. Então, se eu tenho um predicado verbo nominal, obviamente o predicativo vai ser do sujeito. Mas se eu tenho um verbo que é transitivo, eu posso ter um predicativo do sujeito e posso ter um predicativo do objeto. Então aqui, João encontrou, pronto, quem encontra, encontra alguém. Encontrou quem? Maria. Maria é o objeto. Aí eu tenho um núcleo que é um adjetivo, que é nervosa. Então eu tenho duas informações, a informação de ação e a informação do estado. Então eu tenho um predicado verbo nominal. O núcleo verbal é o verbo de ação, encontrou. O núcleo nominal é o adjetivo, que é o predicativo. Agora, esse predicativo está se relacionando a João? Não. Quem é que está nervoso? É João? Não. Quem está nervosa? Quem está nervosa é Maria. Maria é o objeto. Então, eu não posso dizer que nervosa é um predicativo do sujeito. Não se refere a João. Se se refere a Maria, é um predicativo do objeto. Se fosse João, seria nervoso. João encontrou Maria nervoso. Aí seria um predicativo do sujeito. Como é nervosa, é um predicativo do objeto. De qualquer maneira, é predicado verbo nominal. Tem verbo de ação, tem predicativo, tem dois núcleos, predicado verbo nominal. Ok, então? Então agora fazer exercício disso, tá? Até a próxima.